Olá, você que acompanha o nosso programa Pretoteca, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. A gente que está aqui com você pelas ondas da Rádio Band News FM, também no YouTube da Rádio Band News FM e em todas as plataformas de streaming. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso último episódio de 2025, mas vai ser mais especial ainda, sabe por quê? Porque a gente vai juntar nele um pouquinho de tudo que a gente viveu nesse ano de 2025. E quando a gente revisita a nossa história, a gente olha e fala, cara, que trabalho legal que a gente está fazendo. Quantas entrevistas legais, quantas conversas propositivas que a gente conseguiu trazer para você nesse ano de 2025. Um ano em que a gente teve a chegada da minha companheira Luana Pereira, que comanda o Pretoteca aqui junto, mostrando o seu brilhantismo, o seu talento aqui à frente das câmeras com você no Pretoteca, né, fazendo as entrevistas junto. Então, obrigada, Luana, obrigada a você que acompanhou a gente por mais um ano em que a gente conseguiu celebrar a nossa cultura, né? Tivemos conversas diversas falando sobre arte, sobre música, conversamos com Samuel de Assis, com a Paula Lima, com o Benegão. A gente teve conversas interessantíssimas, né, com novas caras da música brasileira. JP, ganhador do Grammy no ano passado, também esse ano. A gente conversou com a Lued Luna, uma cantora baiana que faz um super sucesso, entregou um disco de jazz impecável nesse ano de 2025 também. E a gente agora vai pipocar um pouquinho de tudo que você viu aqui, de um pouquinho de tudo que você viu aqui com esses artistas que eu citei. No final é sempre felicidade, assim, se descobrir possível apesar de tudo, me dá muita felicidade, também me faz entender que sem oportunidade a gente não chega em lugar nenhum. Teve muita gente que teve que falar assim, não, Jota, peraí, vamos gravar aqui, vamos fazer tal coisa, não, eu te ajudo com isso aqui, para que a gente chegasse, para que eu chegasse onde eu tô agora. Então, ao mesmo tempo que descobrir que é possível é bonito, acho importante dizer que sem oportunidade a gente não chega. Então, porque a gente vive num país em que as oportunidades estão, em grande maioria, na mão de pessoas brancas, então que essas oportunidades sejam dadas, porque que outros artistas, que outros jornalistas, que outros apresentadores a gente não está perdendo pela falta de oportunidade. O jazz, ele nasce num contexto de música periférica, né? Ele nasce nesse contexto nos Estados Unidos, de uma música feita pela diáspora negra norte-americana, né? E nasce dessa compreensão de que que não existe erro na música, né? Nasce com essa necessidade da liberdade, né? Com essa narrativa da liberdade, né? Para a música. Então, o jazz é nosso. Em algum momento, né? O mercado colocou nessa caixa de uma música de difícil compreensão, de uma música só para quem tem bom gosto, de uma música elitizada. Eu acho que eu estou fazendo um movimento de se apropriar do que é nosso e de naturalizar esse som. Eu sempre busquei segurança. Então a música, né, a arte, é algo instável. Né? Então, talvez por isso eu pensasse assim, isso não é para mim. Mas a minha paixão falou mais alto. Então, quando eu estava no Mackenzie, estudando Direito, e conheci um pessoal de uma banda, falei, vou começar a cantar aqui. Aí outras pessoas me chamaram, aí o negócio começou a dar certo. Aí eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça. E aí uma hora eu percebi que o meu lado musical estava muito mais potente do que qualquer outro lado. Eu falei, eu acho que eu posso ser uma profissional da música. Que legal. A música está realmente me abraçando. E foi quando eu senti que eu poderia viver disso. E não só sobreviver ou só sonhar, né? E, obviamente, a história do piano foi super importante, né? Estudar piano erudito num momento muito diferente do mundo do Brasil, dos pretos no Brasil. Eu acho que isso me deu um empoderamento e me deu também a chance de poder olhar para algo de uma forma mais acessível. A música ficou verdadeira, né? Ficou presente na minha vida. Então, acho que talvez eu seja cantora por conta disso. Bom, é claro também que a gente não deixou de falar sério, afinal, o Pretoteca também é para isso. A gente quer celebrar a nossa cultura, celebrar a nossa história, falando de sorrisos também, de festa, né? Mas não dá para deixar de falar sério e falar da realidade das ruas. Afinal, sabemos que a pele preta é alvo, né? Como a gente sabe que o Emicida falou muitas vezes na música dele, né? Existe a pele alva e a pele alvo. E a pele negra é alvo nas ruas, é alvo da violência policial. E esse ano não foi diferente com o Guilherme, que
que morreu ali no meio do ano de 2025. A gente falou sobre isso, sobre a violência policial, esse menino que foi morto voltando do trabalho, tinha acabado de voltar de férias, na verdade estava ali saindo do trabalho, trabalhava numa marcenaria e um policial tinha sido morto, ou melhor, tinha sido assaltado e acabou colocando o Guilherme como o principal suspeito ali na hora que ele corria atrás desse assaltante. O Guilherme acabou morrendo com um tiro na cabeça. A gente sabe que esse não é o protocolo da polícia, né? Quando você vai atrás de um suspeito, de um criminoso, o protocolo não é atirar na cabeça, porque quem atira na cabeça é para matar. E a gente conversou com os membros fundadores do Movimento Negro Unificado, a dona Regina e o seu Milton, né, que continuam atuantes nessa causa, continuam atuantes na luta. O Movimento Negro Unificado, que inclusive foi criado no meio da ditadura militar para protestar contra a morte de um jovem negro. A gente vê que em muitos anos, muito pouca coisa mudou e a gente conversou com eles aqui sobre isso esse ano também. Eu acho que a coisa... Eu ouço tanto falar de morte de negro que a coisa que mais me chocou foi o morto por engano. Né? Morto por engano. Eu fiquei pensando, o que será que é um morto por engano? Morto por engano é um menino preto. Mais um, né? Que é morto por engano todos os dias. Na realidade não mudou nada porque essas ações, na realidade, fazem parte do projeto de genocídio da população negra. Então não é um negócio que surgiu agora, mas na realidade é uma coisa que faz parte do dia a dia do Brasil. A população negra sofre isso no país inteiro, entendeu? Essas ações são ações de genocídio da população negra. A origem da nossa polícia é exatamente para conter possíveis protestos. E quem eram as pessoas que protestavam na origem? Os negros, os trabalhadores, era para conter. E continua da mesma forma. Então, em termos de segurança, quem são os corpos que precisam ser contidos? Pode a gente ter um programa Pretoteca com os enfrentamentos que tem que ser feito por causa disso. É avanço, a gente tem que dizer, é avanço. A gente tinha o programa da menina na TV Cultura, que também fala da questão racial, que mostra também a cultura negra aqui, né? Então é isso, a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que o primeiro é o letramento racial da sociedade brasileira, porque enquanto o menino branco não entender que praticar racismo afeta diretamente as vidas humanas, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de N ponto de vista, enquanto o menino branco não entender isso, enquanto o menino negro não entender que ele é construtor, que ele é partícipe, que ele tem uma história, não sei o quê, a gente não vai caminhar muito, né? E também foi um ano de a gente relembrar os nossos ancestrais, quem construiu um caminho, pavimentou um caminho para que a gente estivesse aqui hoje. Infelizmente, esse ano de 2025, a gente se despediu de uma das lendas do samba brasileiro, o Bira Presidente, um dos fundadores do Cacique de Ramos, também do Grupo Fundo de Quintal. A gente se despediu dele e a gente lembrou com uma homenagem aqui, reprisando uma conversa que tivemos com ele uns anos atrás, né? Ele junto ali dos novos integrantes do Fundo de Quintal, que o seu Bira descanse onde estiver, leve muito samba e muita festa e o seu pandeiro inconfundível onde o senhor estiver. Obrigada por ter conversado com a gente e você acompanha um trechinho da conversa que a gente teve com ele aqui também. Eu, como presidente do Cacique de Ramos, de onde saiu o Grupo Fundo de Quintal, de onde saiu os grandes nomes, da maioria dos grandes nomes da música, que ninguém tem essa história da música popular brasileira, eu me sinto agraciado e reconhecido à imprensa por tudo que fez pelo Grupo Fundo de Quintal e tantos outros nomes consagrados que saíram do Cacique de Ramos também. Além de ser um grupo que se tornou o grupo mais premiado do Prêmio da Música Popular Brasileira, criadores de talentos. Se eu começar a falar aqui o nome de tantos que passaram por aqui, que hoje em dia fazem carreira solo, eu ia tomar teu tempo todinho. Mas, como público, os meios de comunicação já têm consciência disso, que quando sai um elemento de um grupo, normalmente o grupo acaba, fica difícil de continuar. Aqui não, nós somos criadores de talento, como nós temos os dois novos
novos talentos, que está sendo muito importante para a gente, que são relevantes mediante ao processo anterior de nomes consagrados que saíram. Eles são uma continuação. O Cacique de Ramos, quando foi criado, não foi criado só em função do carnaval. Foi criado em função de nomes consagrados da música popular brasileira, Donga Pixinguinha, Honório Guarda, Gastão Viana, João da Baiana, essa turma toda. Meu pai me levava para a casa dessas pessoas. Olha, meu amor, esquece a dor da vida. Deixa o desamor pra se guiando na avenida. Bete Carvalho era da Bossa Nova. Era da Bossa Nova. Então, além do samba, a maioria de jogadores, se eu ficar falando aqui, a maioria tudo passou pelo Cacique. Eu vou falar quem levou a Bete Carvalho para o Cacique de Ramos. Foi Alci, jogador do Vasco da Gama. E quando ela chegou lá, que viu aquelas reuniões como eram feitas na casa dos mestres de outrora, né? Feijoada, mocotó, cerveja, cachaçinha, aquela coisa toda, mas era coisas assim simbólicas, entendeu? Que começava numa tarde de sábado, ia terminar no domingo de madrugada após. E muita fartura de comida, de bebida. O nosso nome é uma logística de tudo isso, fundo de quintal. Bom, a música teve presente aqui durante todo esse ano, né? Eu falei para você, Paula Lima, Benegão, Lued Luna, Xênia França, Larissa Luz, e o rap teve muito presente aqui também. Não só com os novos nomes da nova geração, né? O Rael, que já está aí há mais de 30 anos fazendo rap, o Rashid, que já é uma nova geração do rap, que também vem entregando tudo, mas a gente teve ali uma mistura do rap com a música brasileira lá de trás. Afinal, além de Rashid e do Rael que recebemos aqui, a gente recebeu a Evinha, a cantora Evinha, ela mesma lá dos anos 70, que reapareceu para as novas gerações justamente porque fez um feat, né? Se juntou ali com a música do BK. Vamos ouvir um pouquinho do trecho dessas 3 entrevistas que eu citei aqui. Eu adorei o respeito que ele teve ele respeitou muito a letra da música e adaptou a maneira dele o que aconteceu. Então, na hora eu falei, não, isso aí é uma coisa muito bonita, porque a nova geração, né, é um reencontro, é um encontro de gerações. E foi o que aconteceu. Viralizou de uma maneira incrível e agora os jovens gostam de mim. E isso aí foi o início do que está acontecendo agora. E eu fico muito emocionada porque eu não entendi, eu sempre fiz minhas músicas, sempre gravei minhas músicas com muito amor, né? E eu tenho a impressão que as pessoas, inclusive os jovens, entenderam esse amor que eu quero passar para eles. Eu sou feliz, então eu quero que todo mundo seja feliz. Simplesmente isso. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavra sua. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Fazer um disco sobre se permitir a sorrir, a se divertir, a dançar, é um ato de resistência também. Porque a gente tem que sempre estar carregando pesos, sabe? Toda hora é isso, aí tem hora que você cansa. Porque não é toda hora que você vive isso também. Tem hora que você vai num pagode para esquecer isso. Total. Entendeu? Eu acho que a gente tem que usar nossas ferramentas, que são essas. A gente que fez e criou essa música, esse modo da gente externar o nosso movimento mental, corporal, filosófico, veio através da nossa arte, mano. Então, por que a gente não pode usar essa ferramenta como uma ferramenta de cura também, eu vejo desse modo? Porque quando eu ia para os baile black, quando eu ia para o Sintonia do KLJ, eu encontrava pessoas vestidas igual a mim, com a melhor roupa daquele dia, porque era um dia especial, era o lugar onde eu me sentia acolhido, que eu sentia fazendo parte de alguma coisa. E por algumas horas ali, eu esquecia de algumas coisas que me atormentavam durante a semana, durante o dia inteiro, entendeu? Isso é saúde mental também, né?
Saúde, exatamente, eu acho que faz parte de um processo. Você também é uma referência para essa geração nova, até para a geração que veio antes de você, porque você vai aprendendo, a arte vai ensinando também. E eu achei que ficou faltando uma lacuna de perguntar, você é um homem preto dentro do rap, há esse estigma, e você é de São Paulo, você é sudestino, e como que você lida e como que você enxerga também ser uma referência para novas pessoas? Com certeza você já ouviu de pessoas, olha, comecei a ser rapper por sua causa, comecei a rimar por sua causa. Você, como um homem preto da periferia, se vê nessa posição de referência. E agora você falando como pai, ser uma referência como homem, como pai, como esposo, como que isso atravessa você? Eu tento agir com naturalidade às vezes, mas é difícil, não tem como. A minha escola de rap me ensinou a ser um pensador 24 horas por dia. Então eu penso muito no que eu faço, assim. Eu penso no que eu faço, não tem como não pensar. Eu penso muito no que eu faço, penso muito no que eu falo, eu penso no que eu posto, eu penso no que eu não posto, especialmente no que eu não posto, sabe? Porque eu sei que as pessoas estão vendo, as pessoas vão usar aquilo como referência, eu sei a mensagem que isso está transmitindo para alguém. Então, isso me faz pensar nas coisas. De certa forma, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. E se eu não pensar nisso, eu me sinto irresponsável, de certa forma. É claro que quando eu falo assim, eu penso nisso o tempo inteiro, parece que é uma coisa, uma paranoia. Não, é uma coisa natural, eu sigo vivendo minha vida com espontaneidade, com tranquilidade. Mas eu sei que as minhas ações têm um peso, né? E eu não posso tirar isso de vista, não posso perder esse norte nunca. Minhas ações têm um peso. Se as pessoas me encontrarem de um jeito amanhã, brigando na rua, sei lá, alguma coisa do tipo, isso tem um peso, isso transmite uma mensagem. Isso mudou depois que você se tornou pai? Isso aí agora foi potencializado, assim, a enésima potência, porque agora tem uma criança, né? Mais do que as pessoas que me admiram, ele te vendo, né? Agora tem o meu filho. Então, eu tenho que pensar muitas vezes no que eu vou falar, às vezes, porque já tem isso aí. A gente vai ensinando algumas coisas para ele que ele não pode falar. Aí ele, quando eu falo determinada coisa, ele fala, pai, você falou uma coisa feia agora. Ai, bonitinho, gente. Eu falo, não, filho, mas eu não estou falando tal coisa. Aí eu invento uma coisa, pai, você mentiu. Eu falei, não menti, eu inventei. É só uma brincadeira. É só uma brincadeirinha. Você não pode mentir para uma pessoa para se beneficiar, mas se você está fazendo uma brincadeira, você pode... Então, assim, então tem ele lá agora, sabe? E eu acho que isso cabe a todos nós, porque muitas vezes o que as pessoas esperam da gente, né? Nem que elas esperam, o que elas querem, né? A forma como elas querem que a gente reaja. Então, isso tem um peso. Então, eu penso nisso bastante. Bom, e nesse ano, a Academia Brasileira de Letras recebeu pela primeira vez, né, ocupando uma de suas cadeiras, a primeira mulher negra na história, em mais de 130 anos de Academia Brasileira de Letras. Ela, que é a Ana Maria Gonçalves, escreveu um dos principais livros, né, da história recente brasileira. Quem não leu, leia Um Defeito de Cor, vá atrás desse livro, que ele realmente conta a história do Brasil, né? A história de uma escravizada através de um olhar de uma pessoa escravizada. É um livro brilhante. Ela conversou com a gente aqui no Pretoteca, Ana Maria, um pouquinho antes de assumir de fato a cadeira, mas já sabendo que ela ocuparia esse lugar tão histórico. Mas eu espero que logo, logo poder, né, assumir essa cadeira, que eu acho que é extremamente importante, como você disse no início, né, na apresentação. Não é um projeto individual, né? Eu acho que tudo que a gente conquista nesse país, né, nós, pessoas negras no Brasil, é um projeto coletivo, né? É fruto de uma luta que começou lá atrás com os nossos ancestrais e que a gente luta, com certeza, para deixar melhor para quem está vindo aí. Magistel é escritora, ela é uma mulher e nós precisamos de mais mulheres na academia, e a eleição de uma mulher negra é um fato a ser registrado, sem dúvida nenhuma, com muita alegria, e é com muita alegria que eu estou recebendo esse resultado, essa unanimidade da eleição dela. As asas de um anjo soltas pelo chão.
Ana Maria Gonçalves, 30 votos. Na Avenida Deixeira. Tem uma literatura inacreditável. O romance de Ana Maria Gonçalves desfilou na Sapucaí. O romance de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, foi eleito o livro mais importante pela Folha de São Paulo desse primeiro quarto do século. Então, enfim, eu acho que é um dia de grande alegria. Não gosto muito mais da palavra representatividade. Ela foi importante durante um tempo, né, para que a gente acessasse determinados locais e a partir do acesso a esses determinados locais que a gente possa lá de dentro produzir presença, para que não sejam os únicos também lá dentro, né? Em produção, na sociedade brasileira hoje, a gente tem muitas outras mulheres que têm mérito, qualidade e vontade de estar lá dentro e eu quero ajudar a produzir essas presenças. Bom, gente, é isso. A gente está muito feliz de conseguir revisitar a nossa história nesse ano, já olhando para frente. A gente vai ter um 2025 muito frutífero também aqui no Pretoteca, contando com a sua participação, com a sua audiência. Escreve para a gente, fala o que você quer ver aqui, o que é que você quer ouvir, porque além de celebrar a nossa cultura, a gente também não vai deixar de pensar em conversas necessárias, né, para a gente refletir, para pensar a sociedade, modificar a sociedade também. Afinal, a comunicação tem esse poder. Obrigada pela sua companhia. Obrigada a Luana Pereira, que faz aqui junto o Pretoteca comigo. E deixa eu colar também aqui, ó, a nossa equipe que faz o Pretoteca acontecer. A gente tem a Taia na produção, a gente tem a Bia também ajudando a gente aqui na produção do Pretoteca. Temos o Glauco Genovese, que opera aqui o que a gente chama de switcher, né? Que é a sala de controle onde ele solta aqui as telas que a gente coloca, também os clipes que a gente roda. Aqui tem o Zé Antônio, que faz a sonorização. Bom, a Taia dando sobrenome, Taia Nicátio, Beatriz Alencar, que também faz a produção e a edição. O Glauco Genovese, que é o operador de switcher. Eu sou Cíntia Martins. Obrigada, então, pela sua companhia. E Luana Pereira também, que comanda comigo o Pretoteca. Em 2026, a gente está de volta com você, viu? Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Uma rima pro Pretoteca. Ah, com certeza, porque minha mente é como uma biblioteca. Me lembro, seja no tempo dos Maia ou dos Azteca, eu faço dessa forma para não deixar cair a peteca, representando com minhas irmãs aqui no Pretoteca. Tamo junto. Levou mais que 16 reais pra casa hoje. Que isso?